Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, aqui dessa rede social, Facebook. Mais uma vez estou aqui para nós meditarmos na palavra de Deus. Hoje eu gostaria de ler no livro de Lucas, capítulo 2, o verso 39 até o verso 49, que fala a respeito de Jesus ainda menino, com 12 anos, e demonstrando muita sabedoria. Então vamos ler aqui a palavra de Deus, meus irmãos, a partir do verso 39. Diz assim: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado ao meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não o compreenderam, as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e estrutura, e em graça para com Deus e os homens. Então aqui, meus irmãos, estamos diante de uma palavra de Deus maravilhosa, do livro de Lucas, capítulo 2, do verso 39 até o verso 52 que nós lemos aqui, que mostrando que Jesus, ele foi levado para Jerusalém, fazer os procedimentos com ele ali, logo quando ele nasceu, ele é apresentado, porque ao 8º dia de nascimento, se levava no templo para circuncidar, era uma microcirurgia que se fazia, no órgão masculino da criança, macho, simbolizava um símbolo de aliança com Deus. E ali todo macho, todas as famílias tinham que fazer isso, Abraão fez também, Deus pediu ele para fazer. Então era uma simbologia ali, um círculo, tirava um véu, que tem no órgão masculino, do menino. Então eles levaram Jesus para circuncidar, e depois foi apresentado também no templo por Simeão e Ana, dois velhos de oração que apresentaram ele. Deus tinha falado com Simeão, que ele não morreria sem antes pegar nos seus braços, aquele que seria o Messias, o Salvador, o ungido de Deus, o enviado de Deus. E cumpriu-se. Ali Simeão abençoou, levantou ele para cima, orou nele, e tudo. Falou: agora, Deus, pode me despedir, porque meus olhos já viram a tua salvação, já viu o Messias. Então houve muita alegria, meus irmãos, ali, quando Maria levou, Jesus para Jerusalém. A primeira vez que ele foi para Jerusalém foi bebê ainda, Ele nasceu lá em Belém, e desceu para Jerusalém. Era o mesmo estado, mas tinha uma distância, Era outra cidade, Belém, Era outra capital. Ali apresentaram ele, segundo todos os ritos da lei de Moisés, a lei judaica, a circuncisão, a apresentação no 8º dia. Cumpriu esses rituais, aqui está dizendo no versículo 39, E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então Jesus crescia, meus irmãos, um espírito de sabedoria.
Porque na verdade ele é a própria sabedoria, mas como ele veio ao mundo, ele desprendeu dela, né? Abriu mão dela, tornou readquirir de novo o conhecimento, né? Buscando através do que? Da obediência ao Pai, ao Deus Pai, né? E aqui dizendo, né, que ele crescia e se fortalecia em espírito cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, que o favor de Deus, né, estava sobre ele. Então ele estava crescendo, né? Estava assim, de como que estivesse lembrando, né, do que ele já sabia antes, mas como quando ele veio enviado à terra, como se tivesse sido apagada a memória dele, muitas coisas, né, para ter condições de ele se tornar como nós, né, um ser humano. Se você for ler lá em Hebreus, né, capítulo 6, você vai ver que Jesus se fez igual a nós, né, idôneo, né, comparativo, semelhante a nós em tudo. Ele abriu mão do seu poderio que ele tinha, né, ele existe desde a eternidade, mas ele abriu mão disso, né, e veio, se arriscou por nós, mas se arriscou, irmãos. Ele arriscou até errar, né, mas ele se arriscou por nós. O Pai enviou ele, porque o Pai também já sabe todas as coisas, sabia que ele ia acertar, né, não ia errar em nada. Enviou ele. Quantos profetas Deus enviou, né? O próprio Moisés foi enviado por Deus, né? No livro de Êxodo, capítulo 3, para tirar Israel do Egito, né? Depois de 430 anos que eles estavam lá morando no Egito, sendo até escravos, né? Então Deus enviou Moisés também, levantou ele. Moisés foi uma tipologia de Jesus, mas Moisés falhou, né? Algumas coisas ele falhou, a ponto de ele não poder nem entrar na terra prometida depois, porque ele falhou. Então, quantos profetas Deus levantou antes de Jesus, enviou eles, né? Jeremias, outros profetas. E cada profeta teve um ponto que ele foi repreendido pelo Senhor. O próprio Isaías, né? Isaías 6, ele mesmo se julgou indigno. Ele falou, ai de mim que estou morrendo, porque meus olhos, né, estão vendo Deus Todo-Poderoso, e eu sou homem de lábios sujos, e moro no meio de um povo de lábios impuros também. E meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória. Então Isaías pensou que já ia morrer, mas ali um querubim, né, um animal que tem, né, que fica ao redor do trono, pegou uma brasa, né, do pé do altar onde está sentado o Senhor Deus, e tocou nos lábios de Isaías, falou, isso te tocou e perdoado foi os teus pecados. Aí depois o Senhor que está sentado no trono falou, quem irá por nós? Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim, né, no livro de Isaías 6. Então quantos profetas, meus irmãos, desde Gênesis, né, até ali Malaquias, Jesus, né, Deus enviou, mas todos eles falharam alguma coisa, foram repreendidos alguma coisa. Por isso que foi necessário vir em Cristo, vir Jesus, vir o Messias, porque ele não falharia. Desde lá de quando Adão e Eva pecou, em Gênesis 3, né, ali um cordeiro foi morto dentro do jardim de Noé, no lugar deles, substituiu eles. Esse cordeiro era Jesus, simbolizou Jesus profeticamente. Então era necessário que Jesus viesse efetivamente, mesmo na terra, para morrer em nosso lugar. João capítulo 1, no Evangelho de João 1, fala que ele é desde o princípio, né? Ele é a palavra de Deus. Se fez carne, habitou conosco. E depois foi morto, né, em nosso lugar. O nosso Salvador nos resgatou através da sua própria morte, né? 1 Coríntios 11, 23 em diante, Paulo falou, né? E eu recebi do Senhor que eu vos ensino, né? Que o Senhor na noite que foi traído, tomou o pão e partiu, dizendo, comei, este é meu corpo que é partido por vós. Depois também tomou o cálice, né, com o vinho e levantou para cima e orou. Disse, tomai, isso é meu sangue que é derramado por vós, o sangue da nova aliança, da nova lei. Né? A lei de Moisés era no Velho Testamento, era a lei de Moisés. Era uma tipologia para vir o Novo Testamento, que é a lei de Cristo, pessoal. Romanos 8, Paulo fala, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. João 1, capítulo 1, verso 17, o próprio João Batista fala, Moisés trouxe a lei, mas Jesus trouxe a graça e a justiça. Né? Trouxe o favor de Deus. Aqui a gente vê aqui, né, no verso 40, né? E o menino crescia e se fortalecia em espírito cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Tá vendo? Então, a própria graça do Pai já estava sobre Jesus, quando ele era menino. Ele crescia em espírito e em sabedoria, em ousadia, em coragem, em sabedoria, e a graça do Pai estava sobre ele. Então, por isso que eu estava dizendo que Moisés, né, o Velho Testamento foi ordenado através de Moisés. E era válido até vir o Messias, porque desde Gênesis falava que havia o Messias. Deus falou com a serpente, do vento de Eva vai vir um homem
que vai pisar e vai esmagar a sua cabeça, que era o Messias. Então a lei foi o período transitório, né? Quantos patriarcas tiveram antes da lei, né? Noé, por exemplo, Abraão, e eles também alcançaram salvação. Não tinha lei, mas eles alcançaram salvação, porque eles alcançaram salvação através de quê? Da graça de Deus e da fé. Por isso que Paulo fala, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí veio a lei, meus irmãos, para revelar o pecado, revelar, né? Para ali instituir, né? Os crimes, instituir os deveres e também os direitos, né? Legalizar aquilo que era óbvio, né? Que muita gente sabia que era errado, mas ele não tinha uma lei específica, né? Então Moisés veio como legislador, levantado por Deus, né? Para legislar, para compor leis. Deus revelou leis para ele no monte, né? Sinai ali. Durante 40 dias, Deus revelou para ele leis, escreveu as leis nas pedras também, né? Algo firme, sólido. E ordenou mesmo. Mas era transitório, até vir o Messias. Porque, como eu sempre falei, né, no Salmo 14 fala que todos pecaram, todos, né? Deus olhou do céu para ver se havia um justo, né? Não havia sequer um. Deus se maravilhou. Então Deus mandou seu Filho amado, Jesus, para cumprir a lei. Por isso que Jesus fala, né? Nem sequer um tio da lei se cairá por terra sem se cumprir, porque cumpriu nele. Ele cumpriu. E hoje nós estamos vivendo o quê? Debaixo da graça, não da lei de Moisés, meus irmãos. Toda igreja que quer aí criar, né, doutrinas rudimentares, doutrinas antigas, doutrina do judaísmo, é porque eles não aceitaram a nova lei, meus irmãos, que Jesus falou lá em 1 Coríntios 11, 23. Tomai nesse cálice é meu sangue derramado por vós, o sangue da nova aliança, da nova lei. Moisés trouxe a primeira aliança, onde tinha a arca, né? A arca representava a presença de Deus, tinha tantos objetos ali, tinha o peitoral do sacerdote, tinha sacerdote. Mas hoje nós temos um sacerdote superior a Araão, que é Jesus. É sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Já estava previsto o Salmo 110, que ele seria um sacerdote eterno. Um sacerdote não da linhagem de Levi, mas da linhagem de Melquisedeque, quer dizer, rei de justiça, Melquisedeque, né? Em judeu, em hebreu, né? Então hoje nós temos um sacerdote muito superior a Araão. Araão foi um homem falho, né? Quando Moisés estava lá recebendo a lei de Deus, Araão foi o homem que construiu 2 bezerros de ouro ali para o povo adorar. Deus queria até destruir Araão, mas pela misericórdia de Deus e a oração de Moisés, Deus poupou a vida de Araão e, né, fez ele um sacerdote depois, né? E ali seus descendentes também foram sacerdotes. Homem falho. Como hoje nós somos pregadores falhos, eu falho em alguma coisa, os pastores aí falham em alguma coisa. Pode olhar, toda igreja tem, né, qualidades e defeitos, porque somos homens falhos. Mas a biografia que nós apresentamos para qualquer ser humano na terra é a biografia de Jesus. Ele foi o que não falhou. Se no Velho Testamento todos falharam, meus irmãos, né, a referência é o próprio Jesus, no Novo Testamento é a mesma coisa. O que não falhou é Jesus. Então todos nós agora somos homens falhos, porém a gente prega a palavra de Deus. Deus inspira a gente, né, a discorrer aqui nos textos sagrados, explicar, né, na medida do possível. As próprias pessoas também têm inteligência, como, né, vocês estão assistindo aí agora. Tem suas próprias inteligências também que Deus deu a vocês. Vocês também examinam as Escrituras. Porque Jesus falou, né, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, elas que testificam de mim, falam sobre mim, dão testemunho a meu respeito. Então de Gênesis a Apocalipse, meus irmãos, o centro dessas palavras é o próprio Messias, é o próprio Jesus, é o próprio Senhor. A palavra de Deus diz que só tem um Senhor, só tem um Deus, um Senhor, uma fé, um amor, né? O Deus visível é o próprio Jesus, meus irmãos. O Pai é invisível porque Ele é grande, Ele é Espírito, Ele é poder, né, imensurável. A única forma de ver o Pai é ver através de Jesus, porque Ele é, né, como fosse uma miniatura do próprio Pai. E o Pai colocou toda a plenitude dele habitando em Cristo Jesus. Paulo escreveu isso nas suas cartas, né? Toda a plenitude divina habita corporalmente em Jesus. E Paulo fala que Jesus é a imagem de Deus. No livro de Timóteo ele fala, no livro de Filipenses. Ele repete nessa frase várias vezes, Paulo dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele foi perfeito. Imagem, meus irmãos, não é somente, né, o rosto. Imagem é as ações, é o moral, né? Pelas demonstrações das obras que Jesus fez, a moral que ele teve, o testemunho que ele teve, provou que ele realmente era o homem que representou o Pai. Talvez eu não possa ir em algum lugar, meus irmãos, uma pessoa me representando, ela não sou eu, mas ela vai tomar ações que eu autorizei ela a tomar em meu lugar. Eu vou dar uma procuração para ela, ela vai assinar ali,
né? E vai valer, porque eu outorguei a ela, né? Para me representar. Assim, o Jesus é o representante fiel do Pai, a testemunha fiel. O Apocalipse fala que ele é a testemunha fiel do Pai. É o Pai, ele está em todo lugar, meu irmão. Paulo falou que nele nós estamos, nele nós nos movemos. Mas a perceptividade do Pai é através de Jesus e através do Espírito Santo. Tem dois seres que conseguem fazer a gente perceber o Pai, né? O Espírito Santo e também o nosso Senhor Jesus. Porém, se o Pai quiser falar também, ele fala, né? Porque quando ali Jesus foi batizado, né? A voz do céu veio, a voz do Pai, né? Dizendo, como trovão, né? Esse é meu filho em quem eu me alegro. Então o Pai também tem a independência de falar, né? O Filho e também o Espírito Santo. Mas o Pai colocou todo o poderio nas mãos de Jesus. Como ali Faraó do Egito, né? Colocou o poderio na mão de José para governar o Egito. O Pai colocou, meus irmãos, o poderio do universo, né? Nas mãos do nosso Senhor Jesus, porque ele mereceu, meus irmãos. Se for ler lá Apocalipse 6, quando foi abrir o livro selado, foi dada a oportunidade para qualquer ser do universo se apresentar lá como digno de olhar para o livro ou para abrir o livro. Mas não foi achado nenhum ser digno, nenhum verme, nem ninguém foi digno de poder ir lá e abrir o livro. E João até chorava, maravilhado, né? Ai, não tem quem abra o livro. Aí foi apresentado, eis aí o Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir o livro selado. E quem foi digno de abrir o livro foi o próprio Senhor Jesus. Abriu os selos ali, rompeu 7 selos, né? E ali começa o Apocalipse, né? Leia para você ver Apocalipse 6, né? O livro selado. Como Daniel também lá, né? O rei Nabucodonosor teve um sonho e não conseguia, né? Esqueceu o sonho. Mas ali Daniel interpretou o sonho para ele, era um sonho selado. Foi a tipologia de Jesus. Mas Deus revelou para Daniel, ele interpretou o sonho do rei, né? E ali foi até honrado, né? Até ofereceu um sacrifício diante de Daniel, porque ele interpretou aquele sonho tão complicado, né? Era um sonho selado, já foi a tipologia de Jesus. Eu creio que está em Daniel capítulo, né, 4 ali, ou 5, né? Você pode conferir lá o sonho que o Nabucodonosor teve, esqueceu o sonho e depois falou que ia até matar os, né, quem não interpretasse o sonho. Mas Daniel falou, deixa que eu vou interpretar, e orou e Deus deu, né, ali a interpretação. Então, Apocalipse 6 ali simboliza nessa tipologia que Daniel teve, né? Simbolizando Jesus. Que ali Apocalipse 6, né? Deus Pai deu a oportunidade de qualquer ser se apresentar lá como digno de abrir o livro selado. Nenhum anjo do céu, meus irmãos, nenhum dos animais daquele lá que ficam ao redor do trono foi digno de abrir o livro. Nenhum verme, nenhuma minhoca, nenhum ser humano pôde, né, ter dignidade. Se tivesse um digno, Deus levava lá, mesmo. Até um verme falasse, eu sou digno, Deus levava lá em cima, lá, para abrir o livro. Mas somente Jesus foi digno de abrir o livro. Por isso que somente Ele é Deus, mesmo. Ele é Senhor, que assenta no trono. Porém, Ele nos dá o privilégio, Ele fala em Apocalipse 3, quem vencer, né, vai ser concedido sentar comigo no trono, como eu venci e me assentei com meu Pai. Então, Ele vai dar a nós essa dignidade. Veja a grandeza que é, meus irmãos, o amor dele para com os salvos. A ponto dele venceu e assentou com o Pai, Ele promete agora, quem vencer, Ele vai conceder o direito, meus irmãos, de assentar com Ele no trono, como Ele venceu e assentou com o Pai, vai dar esse privilégio. Então veja como Deus é tão maravilhoso, é tão grande, e na mesma hora Ele é tão humilde, meus irmãos. Ele é tão bom para os seus pequeninos, para aqueles que se salvam. Por isso que a gente vê aqui que Jesus, desde criancinha, né, já estava crescendo, meus irmãos, na graça do Pai, crescendo, né, no Espírito, né, e alcançava o favor do Pai, a graça do Pai estava sobre ele. E aqui, meus irmãos, já vou ler aqui mais um versículo que fala, né, no versículo 41, né? Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, que viria ele de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então Jesus, com 12 anos, era costume todo ano ali, Maria com José subia para Jerusalém, né? De Nazaré para Jerusalém, e lá onde estava o templo do Senhor, no Monte Moriá ali, Monte de Deus. Eles iam para lá justamente na festa da Páscoa, na festa do Cordeiro mesmo, né? Eles estavam levando o Cordeiro todo ano para lá, né?
o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus. E ali chegou um dia que terminou, né, a festividade, os dias ali, acho que era 7 dias. E aí agora eles voltaram para casa. E era uma multidão de gente caminhando ali, meus irmãos, né? Eles não perceberam, mas Jesus tinha ficado em Jerusalém. Eles pensavam que ele estava para trás, às vezes conversando com algum parente. Caminharam um dia para frente, né? Depois tentou procurar ele, não achou. E nesse meio tempo, passou 3 dias, né, no retorno deles ali, né? Ele tinha caminhado um dia para frente, mais um dia para trás. Ainda ficou um dia procurando ele lá em Jerusalém, passou 3 dias. No terceiro dia encontraram ele no meio dos doutores, meus irmãos. Interrogando os doutores e respondendo os doutores. E eles ficaram admirados de ver no meio dos intelectuais. Os homens mais velhos, já conhecidos, doutores da lei, eram doutores, eram os administradores da religião na época, do templo ali, do judaísmo, né? E acharam ele então, né, no meio dos doutores. Ele interrogava os doutores, respondia as perguntas dos doutores, né? Quer dizer, ele com 12 anos já estava no meio dos homens sábios, né? Porque na verdade Jesus é a verdadeira sabedoria. E aqui fala, meus irmãos queridos, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas, tá vendo? Estava no meio dos doutores. Todo mundo que ouvia ele, naquele diálogo com os doutores, admirava a sua inteligência e respostas. Eles perguntavam a ele coisas complicadíssimas e ele respondia. Ainda hoje a gente vê meninos prodígios, né? Vê pessoas prodígios, a gente admira, né? Imagina Jesus, meu irmão, filho de Deus, quanto mais sábio não era que as crianças que hoje a gente vê, meninos prodígios. Por exemplo, ontem, né, um menino brasileiro entrou, né, ganhou um prêmio, né, entre 100 crianças do mundo, crianças prodígias, né? Ele toca 7 instrumentos, né? Canta vários tipos de ritmos de música, né? Um menino brasileiro ganhou lá entre os 100, né, melhores crianças prodígios do mundo. A gente admira uma criança dessa, meu irmão, né? Um menino brasileiro ganhou esse prêmio. Imagina Jesus, ele estava no meio dos religiosos, doutores da lei, era tão complicado às vezes, eram estudiosos, né? Estava no meio deles e todos que ouviam ficavam maravilhados com as suas interrogações e também com as suas respostas que ele tinha para com aqueles doutores. E aqui no verso 49 disse, no verso 48 disse, meu irmão, e quando o viram, maravilharam-se. E disse sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procuravam. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabei que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas estas coisas. Então eles perguntaram, falaram, nós estamos ansiosos te procurando, não te achava, filho, o que você fez conosco? Aí ele falou, vocês não sabiam que me convém, né, tratar dos assuntos de meu pai. Só que eles não entenderam, meus irmãos queridos, né? Como que o pai encobriu ali para eles não entenderem direito, né? E ali ele voltou, meus irmãos, ele estava já ansioso, querendo exercer o ministério, meus irmãos. Com 12 anos ele estava tão entusiasmado de fazer a vontade do pai, com 12 anos já queria começar o ministério. Mas ainda não era determinado pelo pai, né, ele começar com 12 anos, mas sim na idade de quase 30 anos. Né? Naquela época também é considerado de maior mesmo, era na faixa de 30 anos de idade. Né? E aqui diz que ele voltou, desceu para Nazaré com os seus pais, né, adotivos, né, Maria e também José, e foi sujeito a eles. Né? Aqui diz que ele foi sujeito a eles, né? E desceu com eles e foi para Nazaré, e era ali sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então ali ele voltou com ele, meu irmão. Ficou na vontade de fazer a obra já, mas esperou o tempo, meu irmão. É como eu, você aí, ó, que estamos aqui assistindo, vocês aí, meus irmãos queridos, nosso irmão Mike, irmão Jefferson, né, irmão Anderson. Às vezes você tem vontade de fazer alguma coisa, meu irmão, já assim de imediato. Mas às vezes aí não é o tempo ainda que Deus determinou, não é a agenda do Pai ainda. Para você ver que Jesus, que era o Filho de Deus, meu irmão, ficou com vontade de fazer a obra já, meu irmão. Sabedoria ele já tinha, né? Capacidade ele já tinha. Mas não era o tempo, meus irmãos. Ele ainda não era de maior. Ele ainda não respondia por si próprio diante da formalidade humana. Deus entregou esse mundo na mão dos homens. Adão recebeu autoridade para dominar no mundo.
Quem deu nome aos animais foi Adão, dá nome aos filhos é o pai. Então ali Jesus foi sujeito mesmo à lei que Deus mesmo deu o poderio para o ser humano. Então ele sendo ele de menor, por mais sábio que ele era, o filho de Deus que ele era, ele se sujeitou ao seu pai adotivo José, sujeitou a sua mãe Maria e desceu para Nazaré. Diz que ali ele crescia em estatura e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Então você vê que ele passou, ali 18 anos mais ou menos, como que oculto ali. Vontade ele tinha, com 12 anos ele já tinha vontade já de estar exercendo o ministério. Mas ele ficou ali mais 18 anos ainda esperando. Ele está na idade de quase 30 anos, a gente vê quando ele foi batizar, né? Ele tinha quase 30 anos quando se apresentou diante de João Batista para ser batizado. Creio que ele tinha 29 anos e meio, ali. E apresentou diante de João Batista e foi batizado. Mas nesse meio tempo ele sujeitou, meu irmão. Trabalhou até na carpintaria com José, que era carpinteiro. Isaías 53 fala que ele era um homem experimentado em trabalho. Então ele ficou ali mais ou menos 18 anos, meus irmãos, trabalhando materialmente. Por isso que fala que era experimentado no trabalho, quer dizer, uma pessoa experiente no trabalho. 18 anos a pessoa ganha mesmo uma profissão, era um carpinteiro também, né? Jesus não foi um desocupado não, mesmo, ele era um homem, né? Que na sua infância ele foi aprender com o seu pai ali, trabalhar com o seu pai, né, José, fazer carpintaria. Até chegar o tempo de estar de maior, agora sim ele começou a exercer seu ministério espiritual. A missão que ele veio na terra, ele começou ela agora na idade de quase 30 anos. Mas com 12 anos ele já demonstrou ter sabedoria suficiente para exercer, mas ele não tinha ainda a independência ainda formal por causa da sua idade. Então ele foi sujeito, ele esperou. Assim é eu, você, meus irmãos, podemos comparar. Eu quero alguma coisa, você quer alguma coisa. Mas ainda você não está com a maturidade certa para adquirir aquela coisa, né? Não é o seu tempo ainda. Aí você tem que esperar mesmo, tem que ser sujeito a Deus, ficar sujeito na agenda de Deus, até chegar o tempo determinado para você ocupar aquela posição. Tem tantas pessoas, até mais sábias do que muitos mais velhos aí, que não podem às vezes ocupar uma posição, meus irmãos, né? Porque não tem experiência ainda, assim, formal. Sabedoria ele tem. No livro de Jó você vê, né, Eliú, no livro de Jó 34, Eliú era um homem jovem. E estava lá Jó e seus 3 amigos. E eles falaram tanto que esgotou seus argumentos, tanto os argumentos de Jó como os argumentos de seus 3 amigos. E Eliú era o mais novo, ficou lá só olhando, com vontade de falar alguma coisa, mas esperou os mais velhos. Até que acabou o argumento de Jó, acabou o argumento de seus 3 amigos. Aí sim ele começou a falar. Ele falou palavras tão sábias que não foi reprovada as palavras dele. Depois dele, quem falou com Jó foi o próprio Deus. Os 3 amigos de Jó foram reprovados por Deus, os mais velhos. Até Jó foi repreendido por Deus, dizendo, Deus disse para ele, quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Quem é esse cometendo loucura? Deus falou para Jó. Aí Jó, meus irmãos, falou, eu coloco a minha boca, né, a mão na boca, Senhor, e eu retiro tudo que eu disse, me perdoa, Senhor. Então Jó ali, né, pediu Deus perdão pelas palavras precipitadas que ele falou. E Deus falou com ele, eu estou irado com seus 3 amigos. Porém, se você orar por eles, eu vou dar ouvido à oração sua. E ali Jó 42 orou por seus 3 amigos. Quando ele orava por seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó, curou suas feridas, fez as pessoas lembrar de Jó, trouxe cada um presente de ouro para ele, ele ficou rico, né? Da noite para o dia ele ficou rico de novo. Porque Deus pode fazer isso, meus irmãos. Chegou a agenda de Deus na vida de Jó. Teve o tempo da aprovação, o tempo de chorar, agora chegou o tempo de sorrir de novo. Foi terrível o que Jó passou na história, todos nós conhecemos. Foi terrível, terrível, terrível. Isso acontece em frações conosco, às vezes a gente não passa, né, 100% do que Jó passou, mas passamos angústias também em nossa vida, passamos percas também em nossa vida, perdemos até ente querido, como eu te perdi, mas depois Deus dá o tempo também de refrigério para nós de novo, é tempo de alegria de novo, é a agenda de Deus, meus irmãos. Quantos dias eu passei na minha vida tão pesados, tão terríveis, que eu pensava que eu nem ia sair daquela situação mais, que eu ia me desistir, eu ia me entregar à tristeza, alguma coisa, né, que talvez eu ia até morrer ali. Mas aquele dia foi vencido. O Salmo 30, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez a noite que ali fala, meu irmão, não é apenas uma noite dessas noites nossas, não, que dura apenas 12 horas, não. Mas é um período de tristezas, de angústia, como se fosse uma noite ali, longa, né?
Por isso que fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Então Deus tem o tempo de sorrir e o tempo de chorar. Né? Ali Eclesiastes fala, Eclesiastes 4, né? Tem tempo para tudo debaixo do céu, né? Do sol. Salomão escreveu, o sábio Salomão. Então essa história que nós lemos aqui, meus irmãos, Lucas capítulo 2, verso 39 ao 52, fala da história de Jesus, o Messias, que foi enviado da parte do Pai, o que existe desde a eternidade. Quando nós pecamos, o homem pecou, ele que sentava no trono lá desde sempre, falou: oh, Pai, deixa que eu vou, né, tomar essa causa, deixa que eu vou resgatar eles, deixa que eu vou ser o herói deles, eu vou ser o salvador deles, eu vou resgatar eles. E o Pai se sentiu contente do Filho se oferecer em nosso lugar. O Pai ficou feliz de ter um herói, um filho que deu orgulho para ele, que é o nosso Senhor Jesus. Por isso que quando Jesus foi batizado ali por João Batista, o céu se abriu, veio o Espírito Santo na forma de um pombo, pousou sobre Jesus, e uma voz do céu, a voz do Pai, dizendo: esse é meu filho em quem eu me alegro. Por isso, meus irmãos, o Pai deixou, né? O Filho deixou o Pai orgulhoso, né? Deixou o Pai orgulhoso por se oferecer e morrer em nosso lugar. Desde quando Adão e Eva pecou, ele se ofereceu, meu irmão. Eu creio, meu irmão, que antes de Deus criar as coisas, porque ninguém esconde nada do Pai, eles já tiveram um diálogo, os dois, né? O Pai, o Filho e também o Espírito Santo tiveram diálogo ali, os três, sabendo que a criação ia cair. Mas desde o início ele falou: não, eu conserto isso, pode deixar que eu conserto. Então ele participou da criação e sabia que a criação ia cair, porque deu liberdade à criação de escolha, né? Deu o livre-arbítrio. Ele fala: não, quando eles caírem eu vou lá resgatar eles. Então, né, para criar, ele já sabia que ia ter isso que aconteceu mesmo, a criação ia cair. Mas desde o início ele ofereceu-se para nos resgatar, nem que ele precisasse sofrer tanto como ele sofreu, até perder a vida física como ele perdeu. Mas ele falou, né: eu ofereço a minha vida por vós e tornarei a tomar esse mandamento recebido de meu Pai. Eu tenho essa autoridade de dar a minha vida e depois tornar a tomar ela de novo. Ele morreu no nosso lugar, né? Ficou 3 dias ali. Né? Na verdade ficou ali, né, um pedaço da sexta-feira, ficou o sábado inteiro. E domingo já de manhã ele já estava ressuscitado. E no livro de Oséias capítulo 6 fala, né: em 2 dias Deus me dará a vida, no 3º dia me ressuscitará. Já estava previsto a ressurreição de Jesus, né? Ele ficou, na verdade, um dia inteiro, um pedaço da sexta, mas foi uma sexta-feira tão terrível que ele ficou ali, desde as 9 da manhã na cruz, até 3 horas da tarde. Imagina, 6 horas sofrendo de dor na cruz mesmo. Fora que ele já tinha apanhado, já tinha tomado chicotadas, coroa de espinho, cuspe, murros, blasfêmias, né? Desde a quinta-feira ele começou a sofrer, que ele foi preso na quinta à noite. Na sexta, ficou a sexta toda ali, né? Depois foi levado para a crucificação. 6 horas de sofrimento na cruz, né? E o sábado ele repousou, né? Ficou o sábado inteiro ele repousando no sepulcro, né? No seu corpo. Mas ao 3º dia de manhã já ele ressuscitou. A pedra foi removida pelos anjos e ele ressuscitou. Ele deixou lá um lenço, né, que cobria ali seu rosto, dobradinho lá, para quando, né, entrasse o seu discípulo saber se foi ele que dobrou aquele lenço. Foi um sinal, né, para eles. Era ele mesmo que tinha, né, ressuscitado mesmo e dobrado aquele lenço. E ali os anjos, né, falaram: por que vocês estão procurando, né, aqui no sepulcro, né? Jesus está vivo. Falou com Maria Madalena, outras mulheres que ali estavam. Elas ficaram maravilhadas de ver aqueles anjos, dizer aquelas linguagens. Maria Madalena chegou a, né, encontrar um homem lá no jardim, pensou que era um jardineiro. Falou: Senhor, onde o Senhor colocou o corpo dele? Quando ele falou com ela o nome dela, ela falou: Mestre. Ela reconheceu a voz dele. Queria até abraçar Jesus, mas Jesus falou: não me abrace ainda, porque eu não subi para o meu Pai. Vai lá na Galileia, fala com meus discípulos que eu vou encontrar com eles lá. E foi encontrar com Pedro e os demais no cenáculo ali. Apareceu para eles. Então veja, meus irmãos, como, né, maravilhoso é o nosso Deus Pai, enviando o Deus Filho, Jesus Cristo. Isaías 9:6 fala que Jesus é conselheiro, é maravilhoso, é Deus forte, é
Pai da eternidade, é príncipe da paz. Ele veio nos trazer tudo isso que nós precisávamos em nossa vida. Precisava de conselho, precisava de ver os sinais maravilhosos que ele fez, precisava ver a força que ele teve, a força de suportar a dificuldade. Precisava da paz que ele deu. Em João 14 ele fala: eu dou a vocês a minha paz vos dou. Não é uma paz como o mundo dá, é uma paz verdadeira, uma paz de dentro para fora, é uma paz ainda que o seu corpo está todo machucado, você tem paz. Então ele foi o príncipe da paz. Salomão quer dizer homem, né, da paz. Príncipe da paz, Salomão, foi a tipologia de Jesus. E o primeiro homem na Bíblia a ser chamado de filho de Deus foi o próprio Salomão. Deus falando com Davi, né, ele será meu filho. Se ele errar, eu vou repreender ele com açoite de homem, não açoite de Deus. Então Salomão foi chamado ali de filho de Deus, uma tipologia de Jesus. E o nome dele já quer dizer homem de paz, simbolizando Jesus, o príncipe da paz. E você vê que o reino de Salomão durou 40 anos de reinado, e foi um reinado de paz. Ele construiu o templo em paz. As nações em redor traziam presentes voluntariamente, entregava a Salomão na paz, na diplomacia. E a gente vê Jesus, que é o verdadeiro príncipe da paz, que através da sua palavra ele nos convence, ele convence o homem a se arrepender dos seus pecados. As palavras que Jesus pregava era essa mesmo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Eu não pedi às pessoas: me traz isso, traz aquilo outro, traz ouro, traz prata, não. Falou: arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus. Ele queria o arrependimento das pessoas. Ele não pediu nenhum sacrifício, meu irmão. O próprio Salmo 40 fala: sacrifício não me pediste, ó Pai, mas um corpo me preparaste. Assim Deus também não pede você, meus irmãos, nada financeiro. Ele pede você um arrependimento. Arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus. No livro de Ageu ele fala, Ageu 2:9, meu é o ouro e minha prata. Quando o templo ia ser restaurado, estava todo mundo preocupado, como é que vai conseguir construir esse templo? Ele falou, meu é o ouro e minha prata. Deus falou com Ageu ali, falou com o povo. Estava reconstruindo o templo na época. Então a coisa que Deus quer de mim e de você, meus irmãos queridos, é arrependimento. Arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus. Dinheiro não pode comprar, meus irmãos, a Deus. Não pode comprar indulgência ou perdão. Dinheiro não pode. Obras também não pode comprar, meus irmãos. O que compra é a nossa fé, meus irmãos. A fé e o arrependimento. Quando os fariseus foram lá diante de João Batista, ele falou: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos, digo, de arrependimento, tá vendo? Ações de arrependimento. Ele não pediu dinheiro, traz dinheiro que é meu pé, traz dízimo, traz... Não. Pediu arrependimento. Produzir frutos de arrependimento. Então o evangelho prega arrependimento mesmo. Esse evangelho que está por aí hoje, meus irmãos, tudo é dinheiro daqui, dinheiro dali, dinheiro dali. Pois o próprio Jesus falou, meus irmãos, Mateus 6:3, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Hoje nem as igrejas se confiam mais em Deus, meus irmãos, estão confiando, tem que pedir primeiro. Em vez de preocupar em pedir as almas, se arrependa dos vossos pecados, que as demais coisas, se arrepende dos vossos pecados, buscar o reino dos céus, sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje não se fala tanto no financeiro e tão pouco nas almas, tão pouco no arrependimento. Hoje você vai assistir uma pregação, às vezes, meus irmãos, na internet de alguma igreja, tem tanto banco lá, tanta imagem de banco lá para depositar dinheiro, mesmo, que até escandaliza a gente. Você não vê ninguém às vezes pregando lá, um vídeo assim, tudo limpinho, para só ver a pessoa que está pregando e a mensagem não. Tem tanto lá código de barra para a pessoa contribuir, não sei o quê. Parece um devorador, meus irmãos, um cão guloso, como diz a palavra de Deus, Isaías, fala, os cães gulosos. Mas Jesus falou, meus irmãos, lá no livro de João, capítulo 4, a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Hoje não, o povo está tendo fome de dinheiro, é fome de recursos financeiros. É para que os pastores compram seus aviões, seus iates, suas mansões. Quando eu falo isso aqui, não estou falando generalizando, não, meus irmãos, todos não. Tem pastores sérios também, tem muitos pastores sérios. Mas fuja desse, meus irmãos, que tudo isso é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro.
Vai para aquele que prega arrependimento de pecado, meu irmão. A primeira coisa que ele propõe é arrependei-vos, que é chegada a vós o reino dos céus. João Batista pregava lá, meu irmão, vestido com a roupa simples, porém tinha autoridade da verdade na sua boca, tinha uma palavra verdadeira na sua boca. E as pessoas procuravam ele, pessoas até grandes, até policiais procurou ele, soldados, publicanos, meretrizes, procurou ele, até os fariseus foram, né? Ele não pedia nada financeiro, pedia arrependimento, arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus. Jonas foi lá pregar em Nínive para arrependimento também. Ele não foi lá pedir dinheiro, me dá dinheiro, né, para pagar indulgência, né? Não. Ele falou, se vocês não se arrependerem, dentro de 40 dias, Deus vai destruir Nínive com fogo, igual destruiu lá Sodoma e Gomorra. E a pregação de Jonas foi tão convincente, 3 dias de pregação, ele nem queria ir mesmo, porque ele odiava aquele povo. Deus mandou ele pregar justamente para o povo que ele odiava. Hoje os teólogos falam que ele tinha medo, não, ele tinha ódio daquele povo, ele tinha. E Deus faz isso conosco, mesmo. Jesus falou para nós amar até os nossos inimigos. Às vezes a pessoa que você odeia, Deus manda você amar ela, ama ela. Orai para aqueles que maldizem você. Tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber. Mateus 6, leia para você ver, 6 versos 5 em diante. A própria oração do Pai Nosso fala, perdoai a mim como eu perdoo aqueles que me devem. E Jesus fala, se você não perdoar, Deus também não vai perdoar você. Então, meus irmãos queridos, é o arrependimento que é o mais importante do Evangelho, o arrependimento. Quando Pedro pregou lá em Atos 3, creio que o verso 37 em diante, eles falaram, varões, o que é necessário nós fazer para nós nos salvar? Pedro falou, arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados no nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro falou sobre o arrependimento. Arrependimento. O que é arrependimento, meu irmão? A pessoa está indo no caminho errado, ele volta atrás, ele dá meia volta e volta daquele caminho errado. Ele pega o caminho certo, ele converte, quer dizer, faz uma curva, desvia-se do mal. Jó era um homem assim, a palavra de Deus fala que ele desviava do mal, era um homem convertido, ele convertia. Ele pensava alguma coisa e já tirava aquilo da mente, aquele pensamento errado, ele convertia todos os dias. Todo dia é dia de converter, meus irmãos. Todo dia é dia de arrepender de alguma coisa errada, alguma decisão que a gente tomou, uma palavra que a gente falou. Todo dia é dia de reconciliar com Deus, é dia de reconciliar com o ser humano também, é dia de perdoar o ser humano. Jesus, meus irmãos, sendo ele o Messias, ele sofreu. Por que eu não posso sofrer? Por que você não pode sofrer? Por que nós não podemos sofrer? Por que nós não podemos decepcionar? Ele decepcionou. Judas traiu ele. E ele chamou o Judas de amigo, com beijo me trai. Ele falou, ô seu maldito, ô seu malvado, você está me traindo? Não. Falou, amigo, com beijo você me trai. Então ele foi cordial, foi educado até com Judas, até com o traidor. Até o soldado que veio prender Jesus, ali Pedro lançou a mão da espada, cortou a orelha, né, o soldado Malco, mas Jesus curou o soldado, restituiu a orelha dele, tirou Pedro da encrenca e ainda também curou o soldado. Certamente aquele soldado viu que testemunho maravilhoso, o homem, né, poderia, né, deixar minha orelha cortada, mas ele teve misericórdia de mim, curou minha orelha. Então assim, meus irmãos, se você quer ser um cristão de verdade, tem que ser mais forte, tem que ser mais resistente, né, sentimentalmente dizendo. Não pode ligar que a pessoa te decepcionou, que a pessoa te traiu, que a pessoa te abandonou, que a pessoa não agradeceu, não. Toca o barco para frente, creia em Jesus. O galardão que nós esperamos é de Deus, é de cima. Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6,33. Você está esperando o agradecimento do ser humano, quer dizer que você quer receber o galardão seu aqui. Jesus fala sobre as esmolas, ali Mateus 6. Se eu fazer as esmolas para o ser humano ver, eu recebi meu galardão já. Eu já recebi aplauso do ser humano. Se eu fazer minhas orações para o ser humano ver, eu já recebi meu galardão. Tudo que eu fazer para impressionar o ser humano, deles eu recebi o galardão. Mas se eu fazer, meus irmãos, para impressionar Deus Pai, dele eu vou receber um galardão, e o galardão de Deus Pai é eterno. Então Mateus 6 nos ensina, meus irmãos. Leia para você ver Mateus 6 como importante é. Ali ensina a gente a ser cristão, meus irmãos. Esses cristãos brabos aí para as internet xingando Deus e o mundo, não. Brigando com os outros e tudo, discriminando, não. Manda nós amar todos. Eu não posso amar o pecado, a prática do pecado. Mas eu posso amar o pecador, posso amar até o estrupador, posso amar, né,
qualquer opção sexual que a pessoa tem, até o feiticeiro tem que amar ele, amar o assassino, amar todos, amar o A, o B, o C. Eu posso amar o Bolsonaro, eu posso amar o Lula, eu posso amar o Dória, eu posso amar quem quiser que seja. Hoje não, meus irmãos, os crentes está tudo dividido. Eu sou de Bolsonaro, eu sou de Lula, eu sou do centro, eu sou não sei de quê. Não, isso está errado. Voto é uma coisa secreta, uma coisa particular, meus irmãos. O crente não tem que estar militando, não. A milícia do crente é Jesus, é pregar o evangelho. Paulo falou, nós temos que militar na boa milícia do Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 4, Paulo fala para Timóteo, não se embarace com coisa dessa vida não, Timóteo, né? Mas siga lá as pisadas de Jesus, sofre como bom soldado de Jesus Cristo, milícia o bom combate de Jesus Cristo. Então a pessoa que representa nós de verdade no governo, meus irmãos, mais superior que tem, é Jesus lá no governo universal, o governo do céu. Em Mateus 6,3 ele fala, buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça e demais coisas você não acrescentada. No livro de 1 Reis 3, Salomão pediu a Deus sabedoria e justiça. E Deus falou, como você pediu isso, boa coisa você pediu. Eu vou dar a você uma sabedoria que ninguém teve antes de você nem depois de você. E ainda vou acrescentar para você ouro, prata, riqueza, glória. Então já cumpriu lá o que estava tá em Mateus 6,3. Foi a tipologia que Deus deu para Salomão lá no livro de 1 Reis 3. Porque Salomão buscou justiça, buscou sabedoria do Pai para governar o povo dele. Então se você quer ser um homem de sucesso, busca o reino do céu e a sua justiça. Que as demais coisas Deus acrescenta para você automaticamente. Deus sabe que você precisa comer, precisa de beber, precisa de vestir, precisa trabalhar, precisa casar, precisa isso, aquilo outro. Ele sabe disso. Mas busca primeiro Ele, busca Ele. Jeremias 29:13 falou, buscai, né? E buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Isaías 55, verso 6. Invocai o nome do Senhor enquanto está perto, buscar o Senhor quando você pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto. E Jeremias 33:3 disse, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mateus 7:7 fala, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, quem bate, se abre. Então tem que buscar em Deus, meus irmãos, o recurso maior que tem que buscar em Deus. É bater o joelho no chão, é orar a Deus, é orar mesmo. É se reverenciar a Deus, humilhar diante de Deus, no seu quarto. Mateus 6 fala, a oração, uma das orações mais efetivas que tem é essa. Você entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E teu Pai que veio em oculto te abençoará em público, A oração mais íntima que a gente tem com Deus é aquela oração que você ora no seu quarto. Ninguém está vendo você orando lá, ninguém nem escuta sua voz, está orando só baixinho às vezes. Aí você ora em oculto, e teu Pai que ouve, em oculto te abençoará publicamente. Quem disse isso foi Jesus, meus irmãos. Se eu orar às vezes para impressionar os outros, na praça pública, gritando todas as alturas, no templo, aí eu estou querendo receber dos outros elogios, aquele lá é um homem de oração, um homem de Deus, o quê? É para impressionar os outros, meus irmãos. Mas a oração mais válida que eu faço aqui na minha casa é quando eu fecho a portinha ali minha e oro baixinho. Nem vizinho meu escuta. Mas Deus que veio em oculto me abençoa publicamente. Depois a pessoa vai até se perguntar por que ele tem tanto sucesso na vida, ele está sempre alegre. É porque eu faço essas orações que Jesus mandou em Mateus 6. Em oculto. E Deus Pai veio em público. E me abençoa em público. Todo mundo vai ver o testemunho do que Deus Pai está fazendo na minha vida. Então Jesus crescia diante de Deus e dos homens. Aqui está falando, Livro de Lucas 2, verso 52. Porque ele também, certamente, tinha a vida de oração. Ele orava. Ali nas ocultas, ele orava ao Pai, buscava o Pai. Davi é um homem que nas ocultas, Deus já abençoava ele. Quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, certamente ele louvava a Deus ali, nas horas do lanche dele ali. Levava a harpa com ele tocava a harpa, Cantava hinos a Deus sozinho ali. E o pai deu ele poderes. Ele matou um urso, matou um leão. Depois teve condições de matar até o gigante Golias, virou um herói. Em público, tá vendo? Ele começou em oculto, lá matou o urso, ninguém viu ele matando o urso. Ninguém viu ele matando o leão. Ele deu testemunho para o próprio rei Saul. Teu servo matou um urso, teu servo matou um leão. Defendeu a ovelha da boca do urso e da boca do leão. E ali Saul falou, então vai filho, que Deus seja contigo. Ele foi e venceu o gigante Golias. Então publicamente agora ele foi reconhecido. Mas começou tudo em oculto.
Então você que está aí, meu irmão, assistindo aqui agora, o Jefferson, nosso irmão Michael, nosso irmão Anderson, né? Faça orações aí em oculto, faça orações, dobre o joelho. Fala com Deus, Pai, confie na sua oração é válida, meu querido. Não é só oração que os outros vão colocar a mão na sua cabeça, orar por você, ou eu aqui, não. Sua oração é válida, viu, querido? Queridos, a sua boca, né, quem criou ela foi Deus, sua mente, seus olhos. Então, se você busca Ele, você está reconhecendo o Criador grandão lá. E Ele vai te abençoar, Ele que ouve em oculto as suas orações, publicamente vai dar testemunho que Ele está na sua vida, vai cuidar de você. As pessoas vão falar, nossa, o Maico tá uma benção, né? O Jefferson, o nosso irmão Anderson, que benção, não, ele conseguiu um emprego lá, que emprego bom que ele conseguiu, casamento, né? Uma casa, um carro, que saúde boa que ele tem, né? E tudo. É porque você está orando. Certamente Jesus orava, desde criança ele orava, por isso que ele, né, ele adquiriu sabedoria. Porque ele abriu mão, meus irmãos, ali do poder que ele tinha no trono, abriu mão, nasceu igual a criança de novo, foi, né, tentar descobrir de novo tudo. A mesma coisa é apagar a memória do computador e ter que regravar tudo, né? Assim Jesus fez, né, fez um reset nele, né? Um recomeço nele, o restart, né? Ele buscou o Pai, buscou. Você vê que ele vivia em oração e jejum todo o tempo da sua vida, seu ministério de ver. Jesus sempre orando no Monte das Oliveiras, né? Orava ali, sempre buscando a presença do Pai. Até no momento que ele multiplicou os pães ali, ele orou, foi orar depois, né? Se retirou em particular e foi orar. É oração secreta, e ele ensinou porque ele fazia também, meus irmãos. E publicamente o Pai dava testemunho na vida dele, fazia as curas tão maravilhosas, paralíticos, cegos, mudos, né? Leprosos, endemoniados, porque ele vivia uma vida de oração. Não existe super-herói, existe homem de oração, mulher de oração. Daniel 6, ele orava 3 vezes ao dia. Por isso que foi o homem lá que o leão não pôde tocar nele, porque estava protegido por Deus. Seus amigos também, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Misael, Ananias, Azarias, também foi lançado lá na fornalha e não queimou fogo neles, porque eram homens de oração, tinham intimidade com Deus. Abraão era homem de oração, estava sempre edificando altares, sacrificando a Deus, orando a Deus. Foi abençoado Abraão. Isaac, Jacó, a mesma coisa, Moisés. Então não existe super-herói, existe, meus irmãos, quem bate o joelho no chão e ora. Deus não pede nada difícil, meus irmãos, isso é difícil. É lógico que as coisas da vida querem fadigar nós, impedir nós de fazer isso, meus irmãos. Os afazeres querem impedir, querem sufocar nós, para nós não ter tempo de dobrar o joelho, sabia? É tanta coisa para seduzir nós, tantas redes sociais hoje, tanta programa de TV, tantos programas de rádio, tantas coisas, né, se passando, tantos convites, tantos telefonemas, que quer impedir nós de ter tempo de bater o joelho no chão e orar a Deus. Mas se você conseguir, meus irmãos, abrir mão de um tempo lá para alguém e bater o joelho no chão e orar, você vai abençoar você e também essa pessoa. Você vai alcançar bênçãos maravilhosas em sua vida. Então tenha uma vida de oração. Ore, ore. Comece orando do jeito. Orar é conversar com Deus. A palavra oração é conversar, meus irmãos. É conversar com Deus. É contar para Ele suas necessidades. Não tem oração assim que tem que um doutor te ensinar, não. A oração é você mesmo conversando com Deus. Igual você conversa comigo, conversa com Deus. Dirija a Ele. Arrependa. Fala, Pai, me perdoa, né? Alguma coisa que eu fiz, eu falei, eu pensei. Reconheça a sua pequenez e ore. Abraão orou ao Pai ali, meus irmãos, no livro de primeiras, né? Livro de Gênesis 19, né? Intercedeu por Sodoma e Gomorra. Falou, Senhor, né? Se tiver lá 40 justos, o Senhor pouparia a cidade? Sim. Se tiver 30, sim. 20, sim. 10, sim. Mas tinha menos de 10 pessoas, meus irmãos, em Sodoma, né? Só tinha, na verdade, 3 pessoas dignas. Foi, né, Ló e suas 2 filhas. Nem a mulher dele foi digna. Por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Mas tivesse 10 pessoas lá, Deus tinha poupado aquela cidade, mesmo. Mas não tinha 10 justos, não. Só tinha 3. Só Ló e suas 2 filhas. Por isso que Deus mandou fogo do céu que consumiu Sodoma e Gomorra ali, né? No livro de Gênesis 19. Mas Abraão intercedeu, orou, né? Procurou ali, né? Uma chance. A gente vê Jeremias também orando pelo povo. O meu povo estava na rebeldia terrível. Mesmo assim, Jeremias estava orando, tentando achar ali uma oportunidade de advogar aquele povo, defender aquele povo. Na oração. Moisés a mesma coisa. Quando o povo pecou ali, mesmo, com os bezerros de ouro, ele foi clamar a Deus em favor deles, 40 dias ali, orando de novo.
Ele já tinha ficado 40 dias, ficou mais 40, para Deus poupar a vida de Araão e das pessoas. Deus queria destruir aquele povo todo, falou com Moisés, sai do meio dele, você e sua família, que eu vou destruir esse povo aí, eu vou fazer de você uma nova nação, uma nação maior do que eles. Que para Deus não tem pressa de nada não, meu irmão, Deus não tem tempo para ele não. Ele está além do tempo. Mas Moisés falou, não pai, não faça isso não. Eu prefiro que o Senhor até tire meu nome do livro da vida, mas poupa esse povo. E Deus poupou aquele povo porque Moisés orou em favor daquele povo. Então a oração pode muitas coisas, meu irmão. No livro de Tiago, capítulo 5, né? Você vê ali Tiago falando que a oração do justo pode muito os seus efeitos. Né? Eu creio que está em Tiago 5,18, né? Que Elias orou e Deus não mandou chuva durante 3 anos e meio. Depois orou e Deus mandou chuva de volta. Então a oração do homem, né? Uma mulher pode muito os seus efeitos. O segredo de Elias era a oração mesmo. Elias não era um super-herói não, era um homem de oração também. Todo mundo que é de oração, né, tem poder na sua vida, tem virtude na sua vida. Por isso que Jesus tinha sabedoria, porque tinha virtude, tinha o Espírito Santo em si. Quando ele falava com aqueles doutores ali, que nós lemos essa passagem aqui de Lucas, né, 2, verso 39 diante, aquela sabedoria não vinha, né, humanamente, era a sabedoria que vinha do alto. O próprio Tiago fala no livro das cartas de Tiago, né, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Então devemos crescer, meu irmão, na graça, no favor de Deus, no conhecimento dele. Como é que você adquire conhecimento de Deus? É na oração e também na leitura da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Leia aí um capítulo por dia, né? Que Deus vai te ensinar coisas maravilhosas, segredos da vitória da sua vida. Está através do conselho que tem na palavra de Deus. Deus disse para Josué, lá no Josué capítulo 1, lê para você ver, Josué estava com medo, né? Quando Moisés foi recolhido, ele assumiu a liderança, estava com medo, né? Ele sentiu o peso da liderança. Mas o Senhor falou, não temas, que eu sou contigo. Então somente medita a minha lei de dia e de noite, que você vai prosperar, Josué, você vai conseguir. Então o conselho que Deus deu para ele é o quê? Medita a minha lei de dia e de noite. Temos que meditar na palavra de Deus, tem uma Bíblia mesmo, hoje tem Bíblia online, Bíblia gratuita aí pelo Google, né? Bíblia falada pelo YouTube, Cid Moreira e outros. Né? Então é tão gostoso você ouvir a Bíblia, ou ler a Bíblia. E aí tem uma vida de oração também, dobrar o joelho, tira tempo aí, meu irmão, faz tempo. Paulo falou para a gente aproveitar o tempo, remir o tempo e buscar a face de Deus. Pedro era um homem de oração, a gente vê lá no livro de Atos 10, ele estava orando, até 3 horas da tarde orando. Quando ele foi oferecer o jejum dele ali, chegou 3 homens lá, né, servos do Cornélio, o homem da corte italiana, um homem grande, mandou procurar Pedro, porque o anjo apareceu para Cornélio, porque Cornélio era um homem bom, fazia esmola, fazia jejum e oração, tá vendo? Cornélio era um homem de oração também. Ele alcançou de Deus a graça, ele fazia oração, ele fazia jejum e fazia esmolas. Mas faltava ele ainda aceitar Jesus como Salvador. Então o anjo apareceu para ele e falou, Cornélio, manda procurar Pedro, que está lá em Jope, né, na casa do Simão Curtidor. Ele tem palavra de salvação para você. E ali Cornélio mandou 3 dos seus servos buscar Pedro. E ali Pedro estava orando, jejuando ali tudo. E Deus, né, falou com ele alguma coisa ainda. E ele foi, acompanhou aqueles homens até a casa de Cornélio, aquele homem tão grande. Foi tão bem recebido na casa de Cornélio. Cornélio convidou mais amigos para ouvir a mensagem que Pedro tinha. Pedro pregou ali para muita gente ali na casa de Cornélio. Muita gente, né, se converteu a Jesus. Desceu as águas, batizou aquele povo. E eles receberam o batismo com o Espírito Santo também ali. Começou a falar em línguas diferentes e tudo. Então foi testemunhado. Pedro falou, eu vejo que Deus, ele, né, não faz acepção de pessoas. Qualquer pessoa em qualquer nação do mundo que crê nele, temer a ele está pronto para salvar. Jesus veio justamente para isso, meus irmãos, para quebrar as barreiras, para salvar todo aquele que crê. Marcos 16:15 falou, ide ao mundo e pregar o evangelho, né? A toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a salvação é gratuita, o sucesso seu é gratuito, meu irmão. O seu sucesso é gratuito, da parte de Deus. Mas você tem que fazer a sua parte também. Ter uma vida devocional a Deus. Você às vezes torce para um time de futebol, você devota aquele time, né? Tempo, compra camisa, compra isso, compra aquilo outro. Então se você quer também servir a Jesus, devota tempo a Ele. Ore a Ele, medita na sua palavra, obedeça a Ele, ajuda seu semelhante. A religião, né, imaculada que Tiago fala, meu irmão, é compadecer do órfão, da viúva, do necessitado.
Pratica o bem aí, ajudando os necessitados também. Pessoa que está desempregado, pessoa que precisa de um conselho, de um abraço, né, de uma oração, de uma visita, de um agasalho. Isso aí é a verdadeira religião que Tiago fala, lê para você ver na carta de Tiago, né? A verdadeira religião imaculada, ele fala a religião santa, né? É compadecer do órfão, da viúva, do necessitado. Essa é a religião verdadeira. A palavra religião quer dizer religare, né? Religar, né? Uma religação com Deus. Qual que é a verdadeira religação, meus irmãos? É cuidar um do outro. Jesus falou, o meu mandamento é esse, que vocês amais uns aos outros, como eu amei vocês. Não é só cuidar de palavras, não, é cuidar também de efetividade também. Se eu tenho condições de dar alguma coisa, ajudar alguém com alguma coisa, eu posso também ajudar a efetivar, né, a minha fé. Que Tiago fala, a fé sem obras, ela é morta em si próprio, né? Então, né, pelas obras se demonstra fé. Obras justas, obras corretas, obras que agradam a Deus. Porque no juízo final, Jesus vai falar, meu irmão, tive fome, né, não me deste comer, sede, não me deste beber, nu, não me vestisse, na prisão, no hospital, não me visitaste. Aí os ímpios vão falar, mas quando é que nós não fizemos isso? Ele vai falar, quando vocês não fizeram isso para os pequeninos. Aí vai falar, vai para o fogo eterno, né, malditos. Mas ali o justo também, Jesus vai ficar a falar com eles. Eu tive com fome, vocês me deram de comer. Sede eu tinha, vocês me deram de água de beber. Vestes me deram, né, visitaram eu no hospital e na cadeia. O justo vai ficar até surpreso. Mas quando é, Senhor, que nós fizemos isso? Ele vai falar, quando vocês fizeram isso para os pequeninos. Vinde a mim, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que você está preparado. Então existe obras, meu irmão, obra de justiça. Quando eu faço um favor para alguém, meu irmão, eu estou cumprindo a justiça divina. Quando eu abraço alguém, quando eu aconselho alguém, eu me disponibilizo para alguém, é uma obrigação minha, uma obrigação que eu tenho, uma obrigação minha diante de Deus, meu Deus Pai. Porque eu era como mendigo, todos nós éramos como mendigo espiritual e Jesus, o rico, veio. Leia para você ver Hebreus 6. Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos salvar. Ele era o homem que está no trono desde sempre. Se fez pobre, se fez humano, se fez fraco, se fez frágil, se fez pequeno, para salvar eu e você. Nós estávamos como mendigo espiritual, estávamos caídos. Romanos 3, Paulo falou que todos pecaram, todos caíram. Mas Jesus resgatou nós, meus irmãos. Levantou nós de novo, trouxe nós para a glória do Pai de novo. Por isso que é uma obrigação minha ajudar o próximo, amar o próximo como a mim mesmo. Se eu quero comer, eu tenho que desejar, né, comida na mesa do meu próximo. Eu quero beber, tenho que desejar também bebida na mesa do meu próximo. Quero morar, eu tenho que desejar também ajudar meu próximo a adquirir uma casa, alguma coisa, lugar de morar. Emprego, a mesma coisa. Se eu estou doente, alguém está doente, eu tenho que visitar ele também. Hebreus capítulo 3, leia para você ver. Orai para os presos, como se você estivesse preso juntamente com ele. E para os necessitados também, como se você estivesse padecendo necessidade. Seja hospitaleiro, lá fala, Hebreus 13, porque muitos hospedaram até anjos, não sabendo. Ló hospedou anjos na sua casa e pensou que eram homens viajantes mesmo. Quando aqueles anjos estavam ali apresentando, pensou que era viajante chegando em Sodoma. E foi hospitaleiro com eles. Abraão, mesma coisa, quando apresentou os anjos de Deus ali, eles vieram de uma simplicidade tão grande, que Abraão pensou que era viajante, falou, fica aqui que eu vou trazer comida para vocês, lavar os pés de vocês e tudo. Foi hospitaleiro com eles. Era o próprio anjo de Deus, meu irmão. Estava na casa de Abraão. Tem mais 2 anjos acompanhando. Depois esses 2 anjos foram para Sodoma, né? Ficou o anjo do Senhor com Abraão. Os outros 2 foram para Sodoma. Chegou lá, Ló recebeu eles. Teve hospitalidade. Então nós temos que ser cristãos hospitaleiros que ajude. Hoje os cristãos estão muito preocupados em apontar pecado. É pecado isso, é pecado aquilo. E às vezes não mete a mão para ajudar os outros, meus irmãos. Está muito ocupado em apontar pecado, legislar pecado. E não está, às vezes, praticando as boas ações para com o ser humano. Não está abraçando o ser humano. E só está naquela parte, hipócrita, não sei o que, a raça de vibra, mas não está, às vezes, ajudando, meu irmão. Nem todo discurso que Jesus usou assenta para todo tipo de pessoa, não, meu irmão. Jesus falou duro com os fariseus, que eram doutores, eram homens arrogantes, eram conhecedores, por isso que ele falou duro com eles. Então tem certas palavras que não se aplicam a pessoas comuns, pessoas leigas, não. Aplica para elas é o que? É uma mensagem mais branda, é uma mensagem que fala sobre arrependimento, é também as ações, as boas obras, o bom testemunho. Isso que é uma mensagem boa para quem às vezes é leigo. É o testemunho. Paulo falou que nós somos uma carta escrita e lida, um testemunho
Jesus falou, né, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Hoje está se degradando muito, briga muito um crente com outro, um evangelho com outro, uma igreja com a outra, a denominação com a outra. Escandaliza as almas às vezes, coloca as pessoas em dúvida. Como se fosse as ovelhas tudo perdidas porque os pastores estão brigando com o outro. Né? Quando morava lá, né, Ló e Abraão junto, os pastores de Abraão e Ló começaram a brigar um com o outro. Aí por isso que Abraão falou, ó Ló, né, o gado meu é muito, o seu gado é muito. Escolhe aí uma direção, Ló, e vai naquela direção para ter espaço, né, para mim e para você. Aí Ló escolheu as bandas de Sodoma e Gomorra, que era muito bonito na época, as Campinas Verdes, Jordão ali. E foi. E Abraão ficou meio que no deserto. Mas onde Deus mandou destruição depois, justamente Sodoma e Gomorra, porque era uma cidade, né, próspera e tudo, mas tinha muito pecado lá dentro. E Abraão ficou ali no deserto, né, morando em tenda, mas lá ele foi, né, poupado e tudo, né, prosperou. Ele que rogou em favor de Sodoma e tudo. Mas aí não tinha justo o suficiente, né, Deus destruiu aquela cidade. Mas Ló foi tirado lá de dentro, né, da cidade, né, pela misericórdia de Deus. Foi salvo Ló e suas 2 filhas. Porque ele era um homem que tinha justiça também no seu coração. Morou numa cidade tão terrível, mas ele manteve-se os seus princípios morais, espirituais. Ele foi um testemunho para aquela cidade, tenho certeza que ele foi referência para aquela cidade lá de Sodoma e Gomorra. Eles não quiseram olhar a referência de Ló, por isso que pereceram. Até os futuros maridos das suas filhas já estavam noivos, mas não quiseram, né, crer na mensagem que Ló estava pregando, né, que Ló falou, vai ter fogo aqui no céu caindo contra Sodoma. Eles até abusaram dele, falou que está louco, né? E nem quiseram casar com as filhas de Ló. E pereceram eles. Aí saiu só Ló e suas 2 filhas de Sodoma e Gomorra, né, vivos. E os anjos falaram com Ló, né, escapa para tua vida, escapa para tua vida. Não olha para trás. A mulher dele até estava viva ainda, né, quando o anjo deu esse mandamento. Mas ela olhou para trás e virou uma estátua de sal depois. Porque teve o juízo de Deus. A salvação depende de nossa prudência, meu irmão. Tem que ser prudente. Deus fala, não faça tal coisa, não faça não. O que é proibido pela Bíblia, né, obedeça. Principalmente o Novo Testamento, meu irmão. O Velho Testamento já se cumpriu. Tem valores morais no Velho Testamento que são válidos ainda. Mas viva mais o Novo Testamento do que o Velho, meus irmãos. Siga o Novo Testamento, já tem palavras suficientes para a salvação da alma. O Novo Testamento é a interpretação perfeita do Velho Testamento, é o cumprimento do Velho Testamento, é o Novo Testamento. Viva, né, viva no Novo Testamento mesmo. Porque no Velho Testamento falava, né, amai os vossos amigos e aborrecei os vossos inimigos. Mas Jesus falou no Novo Testamento, eu porém vos digo, ame até os vossos inimigos. Então não viva o Velho Testamento, meu irmão, viva o Novo. Princípios morais que tem lá, né, no Velho, pode olhar que no Novo ele está também, né, porque ele ainda é imutável. Mas tem princípios rituais, por exemplo, que já se cumpriram em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem coisas que mudou, né? Você vê, no Velho Testamento, né, até matava o inimigo, mas hoje não, hoje tem que amar o inimigo. No Velho Testamento lançava a mão da espada para vingar, hoje não deve vingar, não deve nem revidar. Jesus falou com Pedro, guarda essa espada, Pedro. Porque está escrito, se ferir com espada será ferido, com ferro que fere é ferido também. Aí, né, então ensinou que não revidar. Aí você vê que Pedro teve outras ocasiões na vida dele, que foi preso, foi chicoteado. Em vez de ficar triste que foi chicoteado, ele ficou feliz. Sentiu lisonjeado de ter sido achado digno de apanhar por causa do nome de Jesus. No próprio livro de Atos, Apóstolos 3, lê para você ver lá. Quando ele orou para aquele homem que era coxo e Deus curou, eles foram levados para o tribunal e foram chicoteados. Em vez de ficar triste, ele ficou feliz. Porque em Atos Apóstolos capítulo 2, ele recebeu o Espírito Santo, um revestimento do Espírito de Deus, que ele ganhou força e graça para resistir agora, não revidar nada, se sentir até feliz de ter sido afrontado. É o que aqui fala, que Jesus crescia em espírito, né, em estatura e na graça diante de Deus e também dos homens. Então ele tinha a graça de Deus, ele tinha o Espírito de Deus na sua vida, o favor de Deus na sua vida. Então Jesus crescia diante dos homens, né, e diante de Deus Pai. Assim Pedro também, quando recebeu o Espírito Santo ali em Atos 2, juntamente com João, Tiago, os demais apóstolos, todo aquele medo que eles tinham, que eles negou Cristo, fugiram de Cristo, agora eles perderam aquele medo. E Paulo fala nas suas cartas, que é Filipenses, né? Nós não recebemos espírito de temor não, mas espírito de coragem. É o Espírito Santo. É a promessa que estava lá em Joel 2. Né? Então o verdadeiro cristão hoje, meus irmãos, ele busca a Deus em oração e recebe o Espírito Santo. Quando Pedro pregou para Cornélio ali, o homem da corte italiana, eles receberam o Espírito Santo. Obras, Cornélio já tinha boas obras, fazia jejum, fazia oração, fazia esmola, mas faltava uma coisa,
Faltava ele aceitar Jesus e receber o dom do Espírito Santo. É a mesma coisa que Pedro falou para aqueles homens que falou: varões, o que é necessário que eu faça para nós nos salvar? Pedro falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, meu irmão, uma coragem tão boa que vem na gente, que você pode estar no deserto, você tem confiança, meu irmão. Pode estar no meio do nada, que você tem confiança. Pode estar sozinho, nenhuma pessoa com você. Você se sente muito bem acompanhado, porque você tem o Espírito Santo. Davi, quando matou aquele urso, matou aquele leão, ele já tinha recebido a unção. Quando ali Samuel foi e ungiu ele para ser rei, né? Israel, ele tinha unção. Por isso que ele teve aquela coragem tremenda de matar o urso, matar o leão ali, porque ele não estava agora mais sozinho, ele tinha a unção de Deus na sua vida, tinha a presença, tinha a graça de Deus na sua vida, o favor de Deus na sua vida, tinha o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, meus irmãos? Ele é a própria vida de Deus, ele é vivo, ele é a vida de Deus. Ele é vivo e vivificador. Então, se você tem o Espírito Santo, meus irmãos, não precisa ter amigo nenhum, todo mundo pode virar as costas para você. Mas você tem o Espírito Santo, você se sente muito bem acompanhado, você se sente pleno. Às vezes eu gosto mais de ficar sozinho, mesmo, do que no meio da multidão, porque às vezes no meio da multidão a gente acaba falando palavras, a gente acaba arrependendo depois de ter falado aquilo, às vezes escapola uma coisa. Mas eu fico muito mais reservado da minha vida, né, do que no meio do povo demais. Às vezes eu vou no meio do povo assim, né, se confraternizar e ter, né, ter contato, tem que ter contato com o outro, né? Mas às vezes por causa da vigilância, às vezes para não errar menos, eu prefiro ficar um pouco mais reservado às vezes na minha vida, mas cheio do Espírito Santo, orando por todos, né? Não que eu falar, eu sou melhor do que os outros, não. Do que às vezes a gente fica no meio da multidão demais, ou quer ser o popular, né, muito popular, a gente acaba errando mesmo, para agradar os outros, você acaba errando. Você acaba, né, negligenciando Deus às vezes. Aí eu prefiro ficar às vezes um pouco mais reservado, quando eu me apresento diante das pessoas, já me apresento cheio da graça de Deus, aí eu vou ter palavras boas para elas. É igual Jesus ficou ali 18 anos reservado, né, para depois se apresentar de novo. Então às vezes é bom de ser mais reservado, não querer ser um popularzão com todo mundo, não. Mas seja conhecido lá no céu, meu irmão. Davi não era popular com seus irmãos, não. Ele era popular com Deus lá no céu. José a mesma coisa. Moisés a mesma coisa. Mas depois Deus usou quem? Foi eles, né? Os que eram impopulares foi, né, popularizado por Deus. Se tornou líderes. Então, né, seja reservado, meus irmãos queridos. Adquira primeiro assim, experiência com Deus, adquire conhecimento, adquire graça. Para depois você ir, né, no meio da multidão assim, levar para elas uma palavra de sabedoria, ousadia, uma ação que vai fazer a mudança na vida de alguém também, né? Mas se reserve, busca a Deus, meus irmãos, busca, né? Não vai Maria, vai com as outras não, meus irmãos. Todo mundo às vezes está caindo no buraco, não vai atrás não, né? Pega um caminho até o oposto do que todos estão indo, porque depois você vai ser, né, o próprio socorro para aquelas pessoas, né? José foi mandado lá para o Egito como escravo e tudo, ele foi socorro depois. Ele falou, né, foi Deus que mandou eu, não fiquei com medo de mim não. Eu não tenho mágoa de vocês não. Eu vi que foi Deus que mandou eu para cá antes de vocês, porque viria esses tempos aí de seca, de fome aí em Canaã. E Deus mandou eu antes de vocês, por essas vias dolorosas que eu vim, né, pela escravidão e tudo, pela prisão. Mas era a providência de Deus, para depois eu ocupar aqui o cargo de governador no Egito e eu poupar a vida de vocês. Então José ficou grato com Deus, meus irmãos, de ter passado tudo aquilo que passou, não ficou magoado com seus irmãos, nem coisa nenhuma, né? Acabou abençoando seus irmãos depois, porque é assim que Deus faz nós, meus irmãos. Você é cristão, não fica vivendo de passado, não. Ah, onde fulano me falou de mim ontem, fulano fez isso de mim, caluniou eu, não sei o que, né, na minha mão não me pagou, me xingou, não sei o que. Não, meus irmãos, não vive disso não, apaga o passado, todo dia apaga o passado. Paulo falou, não se põe o sol sobre a sua ira. Tem um salmo também que fala também, né? Reconcilia com o seu irmão, né? Jesus também fala, reconcilia com o seu irmão. Até uma oferta que estiver dando, às vezes, assim, no tempo de Deus, uma coisa assim. Jesus falou, antes da oferta, vai lá reconciliar com o seu irmão primeiro, depois trazer a oferta. Porque assim o Pai vai aceitar. Porque Deus quer que todo mundo viva em comunhão com o outro, meu irmão. No livro de Hebreus 12, 14, falou, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. Então nós temos que ser compassivos, compadecer do nosso semelhante, ter paz com eles, procurar levar a paz. Se a pessoa não quer, aí você deixa de mão, assim, no canto dela, até ela, né, dar meia volta. Mas você vai oferecer, né, a oportunidade da sua parte. Não, vamos reconciliar, vamos reconciliar. Aí se ela não quer, você respeita o direito dela, mas da sua parte você já liberou o perdão, né, para ela. Porque a Bíblia fala, né, Hebreus 12, 14,
Buscai a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Então, meus irmãos, essa palavra aqui que Deus deu, né? Espero que os irmãos tenham gostado aí, né? Deus inspire o seu coração também em nome de Jesus, né? Deus abençoe nosso irmão Jefferson, né? Rodrigues aqui, que mora aqui em Haarlem, né? Uma cidade bem perto de onde eu moro aqui na Holanda, né? Deus abençoe nosso irmão Michael, né? David, aí no Brasil, né? Sou nosso irmão Anderson Creito, né? Que mora aqui em Amsterdã, na Holanda também, né? Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus, acompanhando aí nesse vídeo. Né? Que Deus abençoe você e sua família, sua filhinha também, que eu conheci, né? Tive o prazer de conhecer. Então vamos aqui, meus irmãos, orar ao Senhor Jesus para encerrar, né, nessa live aqui. E compartilha aí, meu irmão, com alguém nessa live aí, para alguém também assistir, né, essa live, né, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor Jesus Cristo aqui. Fecha aí seus olhos aí em sua casa. Se você quiser colocar até um copo com água aí para orar, meu irmão, pode colocar também, né? Dá um tempo aqui. Se quiser colocar uma peça de roupa aí, alguma coisa, a gente ora aqui. E Deus abençoe aí, meus irmãos, né? Eu, graças a Deus, sou uma pessoa assim que Deus, né, tem uma comunhão com Deus. Por isso que eu tô aqui na rede social pregando e tudo. As pessoas, porque eu tenho uma comunhão com Deus, tenho experiência também, né? Muitos anos de caminhada do Evangelho, né? Muitas cacetadas da vida, muito sofrimento, muita alegria também, né? Mas o meu Deus tem me ensinado cada dia mais, né? Amar Ele mais e amar meu semelhante também. Por isso que eu me coloco aqui à disposição, tá? Pregando a mensagem aqui, né? Na minha rede social, para evangelizar, né, as pessoas, né? Então vamos orar ao Senhor Jesus. Deus querido, Deus santo, Deus justo, abençoa a vida do nosso irmão, meu pai Anderson aqui acompanhando, o nosso irmão Michael, David, nosso irmão Jefferson Rodrigues, em nome de Jesus, Senhor. E abençoa todas as pessoas que poderão assistir os vídeos que eu vou deixar postado aqui nessa rede social do Facebook, meu pai. Abençoa as pessoas que talvez, Senhor, está na cadeia nesse exato momento, homens e mulheres e jovens. Liberta eles em nome de Jesus. Pessoas lá no reformatório, jovens infratores. Ó Deus, abençoa os que estão em asilos, os que estão em orfanatos, os que estão em sanatórios, em nome de Jesus, ó Pai. Os que estão lá na Cracolândia, no Brasil, os que estão aqui na Holanda, em outros países também, meu Pai, em situações de rua, Senhor. Tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Me inspira também a ajudar quando eu puder ajudar também. Em nome de Jesus, abençoa as pessoas aqui que eu conheço, meu Pai, que estão nessa cidade também. Abençoa quem está enfermo nesse exato momento, qualquer tipo de doença, até mesmo o Covid, meu Pai. Eu também venci ele, graças a Deus, esses dias. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, a família nossa, a minha família. Abençoa o Simeão, meu irmão, que está viajando para o Brasil nesse exato momento, no avião, meu Pai. Em nome de Jesus, que ele chegue bem aí no Brasil, em nome de Jesus. Deus, abençoa os viajantes, ó Pai, viajantes que viajam pelos ares, pelas águas, pelas rodovias, pelas ferrovias, em nome de Jesus, ó Pai. Deus abençoa toda a humanidade nesse exato momento, Senhor, todos os governantes do mundo, todos os cientistas, políticos, autoridades eclesiásticas, militares, econômicas, autoridade da saúde também, da engenharia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Dá vitória a todas essas vidas, dá vitória a todas essas almas, Pai querido. Abre portas, ó Pai, de emprego para quem está desempregado, Senhor Jesus. Traz o pão de cada dia na mesa, Senhor. Traz os recursos, encaminha as coisas, Senhor. Pessoa que está orando na área da documentação, abençoa quem está na área da documentação, processo da justiça também, em nome de Jesus. Processo, meu Pai, de matrimônio também, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, abençoa cada vida, abençoa os pregadores do Evangelho, os pastores, os missionários, os cantores, os cristãos, adoradores, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa todos que estão na internet nesse exato momento, que eles busquem coisas que edificam, Pai, em nome de Jesus, e não coisas, ó Pai, que destrói. Dá comunhão à humanidade, ó Pai, dá saúde, dá força, dá graça, dá unção, dá poder e dá autoridade. Abençoa os 5 continentes da terra, todas as nações da terra, dá a vitória do céu, dá o perdão, meu Pai querido, dá a salvação, Senhor Jesus. O Senhor veio daqui no mundo para salvar, Jesus. O Senhor amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Dá vitória a cada um, Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Que Deus em Cristo venha abençoar, né, vocês que acompanharam aqui, pessoas que possivelmente vão assistir depois. Deus abençoe também, em nome de Jesus. E até uma próxima live, se Deus quiser, meus irmãos, viu? Deus abençoe, irmão Anderson, pelo nome de Jesus. Nosso irmão Michael, né, David, nosso irmão Jefferson, né, o Michael David fez aniversário esses dias, né? Deus abençoe você, parabéns, em nome de Jesus, né? Então Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, né? Fica aí na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Fica aí na paz do Senhor Jesus.